Bandas que ouvíamos no início da conversão. E aí, quais são elas, hein? Bom, de repente você se converteu recentemente e você ouve bandas contemporâneas, né? Mas, de repente você tem muitos anos de igreja e você ouvia qual banda? Qual é a banda que você ouvia? Voz da Verdade. Voz da Verdade é antigo. Rebanhão. Rebanhão é antigo, não sei se vocês conhecem. De repente eu tô falando nomes aqui, vocês nem conhecem, né? Mesmo sendo antigos. Eu ouvia Oficina G3. Até hoje, né? Muita gente ouve Oficina G3. Né? Oficina G3, Resgate. Eram as duas bandas que eu mais gostava, mas especialmente tinha uma queda mais pelo Oficina G3. Eu gostava muito do G3. Comecei a ouvir ali na época do acústico, quando eles lançaram o acústico, que era um CDzinho meio vermelho, assim, com um microfone grandão. Depois, inclusive, eles lançaram um acústico ao vivo, que inclusive eu ouvi esse álbum inteiro esta semana, por isso que eu tô trazendo aqui esse assunto, pra gente relembrar aí quais são as músicas, as bandas que a gente ouvia no começo da nossa conversão aí. Eu ouvia muito, cara, muito. Oficina G3 me ajudou muito a aprender a tocar violão, porque eu sempre queria tocar as músicas do G3, e aí eu sentava com meu amigo que manjava muito de violão, fui aprendendo ali a tocar, acabei até inclusive virando depois ministro de louvor, então me ajudou bastante. Olha só, o G3 aí, Resgate, me abençoaram muito, me ajudaram de certa forma, me edificaram através das músicas, né? Me ajudaram através de eu aprendendo a tocar essas músicas, então foi uma bênção na minha vida. Eu poderia dizer outras, mas acho que principalmente essas duas foram as que eu mais ouvi no início da minha conversão. Ouvindo ali Autor da Vida, Naves Imperiais, Quem, Espelhos Mágicos, que mais? Do Resgate, cara, tem uma música que até hoje, quando eu ouço, eu choro, e eu nunca imaginei que ia chorar com esse tipo de ritmo, né? Tipo rock, que é Terceiro Dia do Resgate, que é um dos primeiros CDs deles. Cara, que música maravilhosa, que fala justamente sobre Jesus ressuscitando, dizendo que no terceiro dia ele se levantou como vivo, no terceiro dia não haviam mais lágrimas. Cara, essa música é muito maravilhosa. Eu lembro, eu tava dirigindo o carro, ouvindo essa música, eu comecei a chorar igual criança, porque, eu já tô lembrando aqui, já estão me emocionando um pouco, porque é maravilhoso, cara. Essa música é muito boa, então eu gosto, as duas bandas que eu mais gostei. Hoje eu gosto mais do Resgate, olha que engraçado, né? Hoje um pouco mais velho, eu gosto mais do Resgate do que do G3. Mas essas duas bandas me edificaram pra caramba. Enfim, naquela época, eu tô falando aqui, mas eu entrei na igreja em 1999, então ali no início de 2000 era o que eu ouvia, G3, tinha Renascer Praise, tinha o começo da Igreja Batista da Lagoinha, né? Aquele CD, quem não ouviu aquele CD, o terceiro CD, o Águas Purificadoras? Quem não tocou a música Águas Purificadoras na sua igreja, hein? Existe um rio, Senhor. Quem que não tocou essa música na igreja? Ou que o pessoal da dança, quem não dançou essa música aí? Cara, eu lembro de ter tocado essa música. E outras mais da época. E sem contar também nesses monstros sagrados da música aí, que é o Ademar de Campos, o Asaf Borba, o próprio Gerson Ortega, que tem aí meu nome, né? O Ortega, a gente até brinca, se chama um ou outro de primo e tudo mais. Meu, essa galera é da antiga mesmo. Gente, cara, qualidade de música. Você pega as letras desse pessoal, o Ademar, o Asaf, o Gerson, são letras, cara, que glorificam a Deus. Eu já falei em outros podcasts que eu tenho uma certa dificuldade com as músicas, assim, que eu tenho escutado hoje em dia, porque elas acabam glorificando mais o sentimento de se estar com Jesus do que propriamente a Jesus. Então eu fico pensando, será que eu me tornei aquele velho que fala assim, no meu tempo que era bom? Será que eu me tornei esse cara? Não, eu tô brincando, porque tem muita música hoje em dia que é muito boa. Inclusive, quero recomendar vocês e já mandar um abraço pro meu amigo, cara, eu amo demais, cara, o Marco Teles. Ouçam as músicas dele, especialmente a música que eu mais gosto é Resplendor. Cara, que música, mas não tem como eu não chorar ouvindo essa música, cara. Então, ouçam o Marco Teles, vai lá no Spotify aqui, procura por essa música que com certeza vai abençoar a sua vida. Tem muita gente boa hoje em dia que canta realmente a palavra de Deus, que canta mesmo a fim de glorificar a Cristo. Mas e você, hein? Quais são as bandas que você ouvia ou ouve atualmente, hein? E música? Qual música marcou a sua vida cristã? Sempre tem aquelas músicas que quando você ouve, você fala, nossa, você já lembra de alguma coisa. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse podcast. Por isso, chega de enrolação, porque o meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast.
tempo de Deus que você está vivendo hoje? Começando mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast, e nessa edição a gente vai falar sobre o tempo de Deus na sua vida. Porque, já vou começar aqui chutando a porta, porque tem muitos de nós que não entendemos, não discernimos o tempo de Deus nas nossas vidas e a gente fica ansioso para que as coisas aconteçam. Por quê? Porque a gente não descansa no tempo de Deus sobre nós. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, você conhece esse texto: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo determinado, e você às vezes quer colocar aí a carroça na frente dos bois, como muitos dizem. De repente você tem uma palavra de Deus na sua vida e você quer que isso aconteça o mais rápido possível. Sem contar, abaixa aqui, deixa eu falar bem baixinho. Tem aqueles que querem namorar fora do tempo, que querem namorar quando não é o tempo de namorar, que ficam ansiosos quando olham ao redor, porque é bem verdade dizer que muitas vezes a sociedade e os nossos amigos botam pressão para que as coisas na nossa vida aconteçam, seja para o namoro, seja para o trabalho, seja para um ministério ou coisa do tipo. Acontece esse tipo de coisa. E inclusive falando aí sobre namoro, se prepare, porque aí em junho, né, o dia 12 é o dia dos namorados, né? Então, mês de junho aí nós vamos ter podcasts falando a respeito de namoro cristão, o propósito do namoro cristão, se beijo pode, se não pode, o corte, qual é a idade certa para namorar, como saber quando a pessoa é de Deus, como saber se esse namoro é de Deus. Tem muito conteúdo, mas não vamos fazer aqui a questão do tempo aqui, né? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, vamos com calma, vamos deixar para junho, se prepare aí. Talvez aí no finalzinho de maio a gente já comece a introduzir esse assunto. Mas qual é o tempo de Deus na sua vida? 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura e não pode discerni-las porque elas são discernidas espiritualmente, assim como a vontade de Deus na sua vida é discernida espiritualmente. Então, qual é o tempo de Deus na sua vida? O que eu quero dizer é que muitas pessoas acabam querendo viver o amanhã hoje, ou até mesmo querem continuar vivendo o passado hoje. Mas qual que é o hoje de Deus na sua vida? Esse hoje se discerne espiritualmente. Ou seja, você busca do Senhor. Um exemplo aqui falando sobre namoro. De repente você quer namorar, mas daqui a quanto tempo você vai conseguir casar? Já parou para pensar nisso? Então será que é o tempo de você namorar? Ou será que é o tempo de você trabalhar? Entendeu? Então, qual que é o tempo de Deus na sua vida? Você pode ter uma palavra de Deus para você exercer uma função na igreja e você está ansioso para que isso aconteça. Tem uma palavra de Deus na minha vida que eu vou ser ministro de louvor, que eu vou ser pastor, que eu vou ser diácono, que eu vou ser aquilo, que eu vou ser aquilo outro. E você está ansioso para que isso aconteça e deixa de aproveitar o seu hoje e só fica pensando no futuro. Vamos pensar aqui, por exemplo, em Davi. Davi, ele foi ungido rei enquanto ele estava lá escondidinho. E o que ele fez depois de Samuel ungir ele rei? Meteu a coroa na cabeça e saiu dando bicuda na cara de Saul? De forma alguma. Ele continuou lá cuidando das ovelhas. Lugar onde ninguém estava olhando. Sabe por quê? Porque enquanto ele estava ali, ele estava sendo forjado. Ele estava sendo amadurecido. Ele estava sendo fortalecido pelo Senhor. Ele tocava sua harpa em adoração ao Senhor. Ele tinha comunhão com Deus. Ele não estava ali de bobeira, olhando as nuvens ou contando os pássaros. Não, ele estava tendo comunhão com Deus e ele estava exercendo ali o que era o hoje dele, que era cuidar das ovelhas. Inclusive ele falou que matou leões que tentaram comer ali as suas ovelhas, então ele era um bom pastor. Ele estava sendo forjado por Deus para que no tempo de Deus, e olha, ele teve a oportunidade por 2 vezes de matar Saul e assumir o trono. E aí ele seria rei no tempo em que ele achava que fosse oportuno. Mas o que ele falou? Longe de mim colocar a mão no ungido do Senhor. Ele sabia que Deus estava no controle da sua vida. Infelizmente a gente vê isso no meio da igreja. Dá até uma dor falar sobre isso, sabia? Gente puxando o tapete de outros para assumir ministério. Cara, que coisa absurda, velho. A pessoa que faz isso, ela não tem a menor noção do que é o reino de Deus.
Quem levanta e quem abate é o Senhor, não é o homem. Então pare e pensa um pouco aí. Qual é o tempo de Deus na sua vida hoje? Será que você não está muito acelerado? Ou será que você não está muito devagar? Será que não está na hora de você mergulhar mais na palavra de Deus, conhecer mais esse Jesus, ter mais experiências com Ele, para que você seja forjado e Ele te coloque onde Ele quer te colocar, para que você exerça aquilo que Ele quer que você exerça, e não o que você quer exercer, mas o chamado de Deus na sua vida, e não a tua vontade. Por muitos anos eu fui ministro de louvor e eu achava que esse era o chamado de Deus na minha vida. Eu tinha certeza que era isso que Deus tinha para minha vida. E quando eu menos vi, Deus me trouxe a ministrar a palavra, a levar a palavra de Deus, a pregar a palavra, a inspirar os meus irmãos a conhecer Jesus pela palavra. Então, quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor Jesus. Nós somos servos. Servos. A nossa vontade tem que ser cumprir a vontade dele. Nós somos servos. Ele rei, ele manda e a gente obedece em amor. Então, qual é o tempo de Deus na sua vida? E por falar em tempo, eu quero trazer algo que aconteceu comigo esta semana. A introdução desse podcast foi falando sobre as bandas que eu ouvia na época que eu tinha me convertido. E lá em 2000, o Oficina G3 lançou um CD chamado O Tempo. Olha só, que curiosidade, né? O Tempo. E essa música, O Tempo, marcou muito o meu coração naquela época. E quando eu cantava essa música, lá nos anos 2000, 2001, eu sempre sonhava. Porque ela fala, os meus sonhos o vento não pode levar, a esperança encontrei no seu olhar. Naquela época eu não conseguia enxergar nenhuma perspectiva de futuro na minha vida. Vocês vão entender melhor quando eu separar um podcast para contar o testemunho da minha vida. Vocês já sabem, num podcast atrás eu falei que eu não sou brasileiro, eu sou chileno. E eu vou gravar um podcast com certeza contando um pouco da minha história, como eu acabei sendo abandonado pelos meus pais. Enfim, não vou ficar dando spoiler aqui. Mas, naquela época, eu não conseguia enxergar futuro, porque eu não sentia que ninguém me amava. Então eu fazia daquela música a minha oração. Então, por muitas vezes eu chorei cantando aquela música. E nessa semana, olha só, depois de 20 anos, eu coloquei essa música de novo pra tocar. Foi assim, eu acordei, e aí eu olhei rapidamente o Instagram e vi o PG cantando essa música ali. O primeiro post ali que tinha no meu Instagram era o PG cantando. Aí eu falei, nossa, que saudade dessa música. E aí, enquanto eu tava indo pra cozinha, junto com minha esposa e tal, pra arrumar as coisas pra tomar o café, eu coloquei essa música. E aí, eu comecei a cantar, e comecei a chorar. Por quê? Porque naquela época, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Eu não tinha a menor ideia do que seria o meu futuro. Eu não conseguia imaginar como seria o meu futuro. E eu não tinha esperança, mas eu cantava buscando ter esperança. E eu me encontrei naquele refrão. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. E eu encontrei a esperança quando eu olhei para Jesus. Eu chorei muito. Sabe por quê? Porque enquanto eu cantava esse refrão, no meu colo estava minha filha preciosa, Letícia, com 7 meses. E na minha frente estava a Fran, minha preciosa esposa, com a jarra de café pronta. E isso alegra muito meu coração. Desculpa, tá desafinando um pouco minha voz, porque eu me emociono mesmo. Deus é muito bom, gente. Deus é maravilhoso. A gente tem que aprender que o tempo tá na mão dele, não tá na nossa mão. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é bom. Ele é bom. Ainda que as coisas ao seu redor pareçam, sabe, que vão dar errado, ainda que você não tenha esperança nenhuma no futuro, ainda que, sabe, o futuro pareça nebuloso para você, a esperança está em Cristo. Não olhe ao seu redor, olhe para Cristo. Eu já falei aqui, você pode estar andando sobre as águas, você pode estar com medo da tempestade, você pode estar com medo do vento, mas não tire os olhos de Jesus. Mantenha os seus olhos nele.
É nele que nós encontramos a esperança. Não só a esperança de uma vida liberta dos pecados, mas uma esperança daquilo que a gente nem merece. Eu digo a vocês que eu não mereço a vida que eu tenho. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Ele é muito bom. Então, enquanto eu estava ali, eu comecei a chorar, olhei para a Fran, ela também chorou, porque essa música tem muito significado nesse espaço de 20 anos. Eu já cheguei a orar para que Deus me levasse, para que Deus me tomasse, para que Deus me matasse. Mas hoje eu sou muito grato porque tem orações, graças a Deus, que Ele não ouve, né? Graças a Deus. Deus é bom, gente. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. A palavra diz, num versículo tão conhecido de Salmos, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Você pode estar andando no vale da sombra da morte, mas saiba que você está andando, você está passando. Vai chegar uma hora que vai parar, vai chegar uma hora que isso vai acabar. E mais, você não precisa temer mal algum. Por quê? Porque você não está sozinho. Ele está com você no meio desse vale. Deus sempre esteve de mãos dadas comigo, enquanto eu passei por esse vale de rejeição, de abandono dos pais. Hoje, eu glorifico a Deus e digo, Deus é bom. O tempo de Deus faz toda a diferença. Hoje, eu consigo olhar para trás e sorrir, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Amém? Espero que esse podcast tenha edificado muito a sua vida e colocado a sua esperança não em você, não naquilo que seus olhos veem, mas colocado a sua esperança em Cristo. Ele é a nossa esperança. Então creia que Ele tem o controle de todas as coisas. Como uma criança, se lance de olhos fechados no colo do Pai. Ele vai te segurar. E Ele faz isso mediante a sua fé na palavra. Apoie-se completamente na Escritura e não naquilo que você vê. Apoie-se naquilo que Jesus Cristo falou através da Sagrada Escritura. Apoie-se na Bíblia, ela é o teu firme fundamento, é ela que vai te segurar no dia de tristeza, é ela que vai te amparar quando você necessitar de apoio. Amém? Se esse podcast te abençoou e edificou o seu coração, como eu espero que tenha acontecido, compartilhe com seus irmãos a respeito do tempo de Deus em nossas vidas. Você também pode sugerir temas, comentar e trocar uma ideia comigo através do Instagram do Ministério, @nãomordamaca, que não tem acento e nem cedilha, ou também do meu, que é o @Fernando Ortega, com um O só ligando o Fernando do Ortega. É só você jogar na pesquisa que você vai encontrar. Beleza? Muito obrigado por ouvir esse podcast, eu fico muito feliz de poder compartilhar essas coisas, um pouco da história da minha vida. E é isso aí, beleza? Então, com muita alegria que eu posso dizer, nos vemos no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau.